Olá, meus Olá, meus refinados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Kerley, aqui do canal Confeitaria Refinada, e eu trouxe um vídeo hoje muito top para vocês. Você vai aprender não só uma decoração do Homem-Aranha, não, isso aí é o de menos. O que vocês vão aprender hoje é a estruturar um bolo de 2 andares, super fácil, com uma estruturação super barata, que você vai poder, não precisa nem ficar esperando o cliente devolver, porque ela é super baratinha e é descartável, tá? Então você vai poder ficar tranquila quando o cliente levar o seu bolo de andar, você não vai estar correndo atrás da estrutura, tá bom? Antes da gente começar esse vídeo, quero te falar que do dia 29 ao dia 4 de novembro vai estar rolando a segunda semana da Confeitaria Refinada e eu quero te convidar a participar. É um evento totalmente gratuito e você só basta se inscrever aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai estar o link para você clicar lá e se inscrever. Por que que você precisa se inscrever? Para você poder baixar os e-books que nós vamos fazer para vocês, com receitinhas, modo de preparo, passo a passo e e-books exclusivos, tá? Que só vai ter direito quem está participando da segunda semana da Confeitaria Refinada. E somente na semana, né, amor? E somente na semana, depois a gente tira do ar, ele some. Então, quem tiver com seu e-book em casa já baixado gratuitamente vai estar, ó, tranquilo, de boa, tá? Então se inscreve. E o que a pessoa vai aprender? Vai aprender a fazer um bolo do zero. Desde a massa, recheio, calda, montagem, estruturação de andar e decoração final em chantininho. É um bolo infantil dessa vez, tá? Então não perde tempo, se inscreve aqui embaixo, tá? Agora vamos aprender a fazer essa estruturação desse bolo do Homem-Aranha e a decorar também. Vamos lá? Vamos então cobrir esse bolo, começar a decoração, salvando muito bem a pasta americana. Estou utilizando aqui a pasta americana vermelha, que você já pode comprar ela tingida, ou se você quiser pode tingir com corante em gel. Uma dica para você atingir o tom que você deseja é você dividir a pasta americana em várias partes, e aí você vai tingindo esses pedaços pequenos e depois você junta todos num grande bloco. Aí você consegue chegar na cor que você quer e o importante é deixar descansar, tá? Pelo menos de um dia para o outro, para essa pasta americana estabilizar, se você tiver tingido ela em casa. E aí, para você abrir a pasta americana, você vai abrindo ela em formato de círculo, porque vai facilitar muito na hora de cobrir o bolo, porque o nosso bolo é redondo. E eu vou abrindo com esse rolo de abrir pasta americana, com movimentos de frente para trás, tá? Para frente e para trás, e vou sempre girando a minha pasta americana. Para ela não grudar na minha bancada, eu estou utilizando amido de milho, tá? Então, olha só como é fácil. Eu vou colocando um pouquinho de amido embaixo e um pouquinho de amido em cima. E vou sempre abrindo essa pasta americana até que ela chegue numa espessura de 5 milímetros mais ou menos, tá? Meio centímetro, porque não pode ficar muito grossa e nem pode ficar muito fina. Se ficar muito fina, ela pode rachar. E se ficar muito grossa, ela pode pesar bastante no seu bolo. Então vai ser bem difícil de você manter a estrutura dele, né, bem retinha se ela tiver muito grossa. Essa pasta americana aqui, eu tô abrindo ela bem grande, porque para o que eu preciso fazer, para a decoração que eu preciso, né? Eu preciso de uma pasta americana bem grande, porque eu quero cobrir toda a tábua do bolo com a mesma pasta que eu vou cobrir o bolo, né? Eu não quero emendas. Então, eu preciso dessa pasta americana bem grande, bem fininha, tá? Fininha que eu digo assim, é com meio centímetro, né? Para que ela renda bastante. Então, veja que eu abro bem ela, eu deixo ela bem grande, para que ela fique do tamanho, passando até do tamanho dessa base branca que eu estou utilizando. Essa base branca, para quem não sabe, é a base para abrir pasta americana da Blue Star. Ela é maravilhosa porque não gruda as coisas nela, tá? Eu só coloco amido de milho quando eu tô abrindo pasta americana para colocar no bolo. Mas quando eu tô fazendo decorações pequenas, eu nem coloco amido nem nada, porque ela não gruda na tábua. Então, assim, é maravilhosa. Você pode procurar nas lojas de confeitaria
tábua para abrir pasta americana da Blue Star. Todo mundo conhece essa tábua, ela é muito conhecida. E vende em 2 tamanhos, tá? Tanto o tamanho pequeno quanto o tamanho grande. Então, você pode aí escolher o tamanho que mais lhe agrada. E do outro lado, ela é revestida em... como é o nome? Em EVA, para fazer flores, tá? Então, depois de aberto, olha, eu venho com essa espátula alisadora, que também tem da Blue Star. E eu vou passando em cima da minha pasta antes de enrolá-la no meu rolo, tá? Ó, para tirar alguma marquinha que tenha ficado. Coloco o meu bolo na minha frente, posiciono ele bem e venho jogando a minha pasta em cima do bolo, tá? Depois que eu fiz isso, eu sempre aliso a superfície primeiro, tá? Pego a espátulazinha, passo na superfície para deixar essa superfície bem lisinha. Protejo as quinas, tá? Então, veja que eu grudo as quinas. E depois eu vou descendo, tá? Para grudar a pasta americana no bolo. Falando em grudar no bolo, eu passei água no meu bolo, tá? Para que ele pudesse receber a pasta americana. Esse bolo já está blindado. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a blindar esse bolo, né? Fazer a blindagem de ganache. Então, se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha nos meus últimos vídeos, que eu já ensinei a fazer a blindagem do bolo. E aí eu passo um pouquinho de água para que ele possa receber a pasta americana, né? Para que a pasta americana possa aderir na blindagem. Então eu passo água e venho agora, olha só, grudando a minha pasta americana no meu bolo. Cuidado para não ficar pregas, tá? E para não ficar pregas, ó, veja que eu vou fazendo movimentos abrindo a pasta americana. Eu não vou puxando ela, eu vou apenas abrindo. E você percebeu que sobrou bastante pasta americana na tábua? Era exatamente isso que eu precisava, tá? Porque eu vou cobrir a tábua com esse restinho de pasta americana. Se tivesse ficado alguma parte sem cobrir, faltando pasta americana, eu teria que fazer uma emenda. Mas que bom que eu já abri numa medida certa e não foi preciso fazer emenda nenhuma. Ela já cobriu totalmente a tábua, então eu não vou precisar fazer nenhuma emenda. Isso é ótimo. Quanto menos emendas tem num bolo, melhor, porque você não precisa ficar se preocupando em esconder, nada disso. E para não ficar pregas, o segredo é sempre você abrir a pasta americana para depois grudar, tá? Primeiro abre para depois grudar. Esse é o segredo para não ficar com prega nenhuma. E olha só como vai ficando, ó. Eu vou acertando, vou grudando a pasta americana em toda a base do bolo, vou deixando mais fininho assim, apertando para que ela desça e cubra toda a parte da tábua. E depois de fazer isso, é só você vir tirando o excesso, tá? Você pode tirar todo o excesso que tem para baixo da tábua com a ajuda de uma estequinha, de uma faquinha. Então, agora você tem que tirar todas as marcações que tenham ficado para a gente poder fazer a estruturação do andar, tá? Então, ó, vem alisando bem, vem tirando todas as marcações com a ajuda dessa espátulazinha, que é maravilhosa essa espátula. Você consegue tirar todas as marcações e ela é bem levinha, então é bem fácil de manusear. Se você precisar também, ó, vai passando com o dorso da sua mão para deixar mais arredondado aquela parte ali da junção do bolo com a tábua, né? Para deixar mais arredondado, porque é o modelo que a cliente escolheu, tá? E nesse momento, se você vê que tem alguma bolha também, você consegue retirar, tá? É só você fazer um furinho na bolha com um palitinho de dente ou com uma agulha, com uma seringa de diabetes, sabe? De insulina. Então, você consegue tirar as bolinhas de ar também. Para fazer a montagem do andar, eu vou utilizar um pratinho de isopor para medir. Esse pratinho ele é menor que a circunferência do bolo de cima. O bolo de cima é de 10 centímetros e o pratinho é de 9 ou 8,5 centímetros, tá? Então, ele tem que ser sempre menor. Eu posiciono ele em cima do bolo, né? Do bolo de baixo, o pratinho. Meço muito bem, vejo ali se ele está no centro, está centralizado mesmo. E aí, depois de ter certeza disso, eu venho só riscando, tá? O bolo de baixo.
Vou passando aqui a estequinha, ó, riscando, tá? Para eu saber exatamente onde eu vou montar a estrutura. Para estruturar, eu vou utilizar esses canudos de milkshake, que são bem resistentes, tá? E eu vou sempre colocar ele mais ou menos meio centímetro antes da marcação que eu fiz, tá? Eu nunca coloco em cima da linha, eu vou sempre colocar antes. E para cortar o excesso, ó, você vem com a tesourinha, né? Marca, sobe, corta e empurra ele de volta, tá? Você não pode cortar já com a tesoura ele lá embaixo, sem subir, porque senão você vai machucar o seu... Porque você pode machucar o seu bolo com a tesoura. Então, veja bem, eu meço, né, onde eu vou colocar. Ó, eu seguro com a tesoura, subo, corto e empurro de volta. Dessa maneira, a minha tesoura ela não tem contato com o bolo, então ela não machuca o bolo, tá? E sempre de um canudo para o outro, você dá um espaço de mais ou menos 3 a 4 dedos, tá? Você dá esse espaço para você ter um bolo bem estruturado. E você vai botar esses canudos em toda a volta do círculo que você fez, tá? Dependendo do tamanho do bolo, você pode utilizar mais canudos ou menos canudos, tá? Eu prefiro colocar, assim, bastante, nessa largura de 3 a 4 centímetros, 3 a 4 dedos de um para o outro, para que ele fique bem estruturado. O canudo é um material bem barato, a gente encontra com muita facilidade, então não tem, assim, muitos custos, né, se a gente colocar bastante. Então, vamos colocar bastante para deixar esse bolo bem estruturado, bem firmezinho. Na parte do meio, eu vou colocar mais alguns canudos, tá? Lembrando que se o diâmetro for maior, você vai colocar mais. E aí, para grudar o bolo de baixo com o bolo de cima, eu vou colocar um pouco aqui de ganache da blindagem, que é um ganache que depois de seco, ele vai ficar bem rígido, então não vai sambar o meu bolo. Como o meu bolo é pequenininho, olha só, ele tá com um pratinho de isopor já aqui, tá? Então, como o meu bolo é pequenininho, eu consigo pegar ele assim na mão sem muitos problemas. Então, eu pego ele na mão e posiciono ele em cima do meu bolo de baixo. Como ele já foi feito com um pratinho de isopor e como já tem os canudos ali que eu preciso para sustentar, então essa é a sustentação do bolo de 2 andares. Para fazer a decoração, a parte da decoração, eu vou utilizar esse extrusor aqui, tá? Que ele vem em várias ponteiras, vem em vários bicos. Eu vou colocar aqui um pouquinho de gordura vegetal, que é para poder facilitar na hora que estiver passando a minha pasta americana, senão fica bem duro. Então, eu coloco um pouquinho de gordura vegetal, sovo um pouquinho da pasta americana que eu quiser utilizar para fazer a decoração, faço um rolinho com ela e coloco ali dentro. Depois, é só encaixar a outra parte, a parte de trás, apertar, que aí vai saindo, olha só, a cobrinha da espessura que você quiser, porque como eu falei, vem várias ponteiras, então você tem como trocar as ponteiras e fazer cobrinhas mais grossas, mais finas, de outros formatos, então é bem tranquilo de você utilizar, tá? Então eu vou fazer, para essa decoração, eu vou precisar de várias cobrinhas dessas, então eu posso fazer com antecedência, né? E deixar primeiro todas prontas para depois só vir montando no bolo. Para grudar essas cobrinhas, eu sempre utilizo água para grudar decorações de pasta americana, tá? Então, só se for uma decoração muito pesada, que aí eu utilizo a colinha de CMC. Mas para decoraçõezinhas assim, que são leves e fáceis, eu utilizo apenas a água. O segredo da água é você não utilizar em excesso, porque o excesso vai fazer você... vai formar um grude, não é nem uma cola, não vai colar nada, vai virar um sabão que vai ficar escorregando. Então, você tem que colocar pouca água, tá? Lembre-se sempre disso, você não pode colocar água demais. Tem que colocar pouquinha. E olha só como é simples e aos poucos você já vai vendo ali surgindo a decoração do Homem-Aranha, né? As teias, porque é muito fácil, é só você ir posicionando as cobrinhas e ir colando. Colei primeiro as tiras que vão ficar na vertical e depois você vai vir colocando as tiras que vão ficar na horizontal. Olha só como é que ficou bem bonitinho já.
O bolo tá bem limpo, você pode ver que tá sem emendas, sem rasuras, sem amassões. Então, assim, é um bolo que mesmo que a decoração seja bem simples, se ele estiver bem acabado, o seu cliente vai adorar, porque vai ficar um bolo limpo, né? E isso é o que interessa, que o seu bolo no final tenha um acabamento perfeito, que seja um bolo bem limpo. Então, ó, para grudar as partes das horizontais, você vai fazer da mesma forma, vai colocar um pouquinho de água, sem estar colocando água em excesso. Vem com o seu pincelzinho e aí você vai colocando, ó, a tira. Tá vendo? Apertando bem, você vem colocando a tira na horizontal. Olha como é bem simples, bem rapidinho, por isso que é bom você fazer essas tiras com um pouquinho de antecedência. Você faz todas elas, cobre com um plásticozinho até a hora de você utilizar, porque na hora de fazer a decoração elas já estão prontas, então é só você vir encaixando. Então fica muito fácil e muito rápido, não precisa você perder muito tempo fazendo a decoração de um bolo, né? Você pode adiantar os processos e vir só decorando no final, que fica muito mais fácil. E como eu falei, esse foi um modelinho que a minha cliente escolheu, né? Então ele já tinha assim essa cobertura na tábua. Então eu tive que seguir ele, mas ficou muito bonitinho também. Eu gostei desse modelinho que ela escolheu. E o mesmo processo que eu fiz em cima com a pasta americana branca, eu vou fazendo com a pasta americana preta. Eu só aumentei o diâmetro, né, do extrusor para sair as cordinhas mais grossas, tá? Porque o bolo de baixo ele é maior, então ele pedia as cobrinhas mais grossas e aí eu vim montando. Você pode fazer desse jeito aqui, ó, montando todo de uma vez e aí você vai montando um por um. Ou você pode também fazer como eu fiz em cima, né? Você vem com a grande tira e aí você vai montando toda a volta do seu bolo, monta uma, depois vai subindo até que você termine todas elas. Eu acho dessa maneira que fica mais rápido, né? Para você terminar o bolo. Olha só como fica bem legal. E aí é só preencher, né? Terminar de preencher subindo todos. É importante que você não coloque CMC nessas cobrinhas, tá? Senão elas vão quebrar todinhas. Para terminar, eu vou colocar o nomezinho dele. Então, eu tô utilizando um cortador de letras. E depois é só encaixar as letrinhas, ó, com um pouquinho de água. E você pode colocar o nome do seu cliente, né? O nome do aniversariante. Olha como fica bem legal e como os cortadores de letras são práticos, né? Porque você não precisa ficar decalcando a letrinha, que dá muito mais trabalho. É só você recortar e aplicar no seu bolo, fica muito fácil. Eu vou dar uma geral aqui para que você veja como que ficou o bolo todo, né? Para como ele ficou montado. E olha só como é que ficou o bolo, como ficou bem bonito, um trabalho bem limpo, sem emendas. A estruturação de 2 andares muito boa. E olha como ficou legal. E aí, meus refinados, gostaram desse vídeo? Eu caprichei pra vocês, hein? Já que você tá aqui, a gente tá aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, já passamos a marca de 700 mil inscritos, queremos chegar a 1 milhão muito rápido, então faça também a sua parte, se inscreva aqui, deixa seu like e ajuda o canal. Queremos trocar de placa. Isso, quero trocar de placa, já tem muito tempo que eu tô com a placa de 100 mil, já tem mais de 1 ano, então vamos trocar, né, gente? Bom, se inscreve, tá? Na Semana da Confeitaria aqui embaixo, que é gratuito e é do dia 29 que começa, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tem quadro novo vindo aí, hein? Público masculino que nos aguardem, né, amor? É isso aí. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo e até lá.